Graça e paz, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos iniciando o nosso momento de ensinamentos de Jesus. Toda quinta-feira, às 22 horas, eu, pastora Luciana Regina, estou juntamente contigo, a gente aprendendo com o nosso mestre Senhor Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos, através daquilo que está contido nos evangelhos. Nós estamos no Evangelho de Mateus, estamos fazendo uma leitura ou dando uma continuidade sequencial, sequencial, tá certo? Então a gente está fazendo, como eu falo, toda a introdução das quintas-feiras, nós estamos compartilhando os ensinamentos de Jesus, algo tão importante para os dias de hoje, algo tão importante para os dias de amanhã, algo tão importante até o fim, porque realmente é aquilo que o próprio Senhor Jesus declara, que os céus e a terra hão de passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece, ela prevalece, aleluia. Oi, Vivizinha, meu amor! Então, queridos, eu faço um convite para você estar conosco toda quinta-feira. Essa é a nossa proposta. A gente se encontra, na verdade, 2 vezes, nessas lives, assim, 2 vezes na semana. Na terça-feira, às 22 horas, é o momento de oração. É o momento que a gente se encontra buscando juntos, E a gente deixa o Espírito Santo nos guiar, buscando ao Senhor, intercedendo, pelos propósitos específicos, os pedidos que chegam até nós e aquilo que o Senhor nos conduz toda terça-feira. Mas na quinta-feira é um momento especial, o qual a gente aprende com o Senhor Jesus. É um dia que nós vamos nos debruçar, nos deleitar, nos saciar com a palavra do Mestre. Uma palavra que ela não muda, uma palavra que ela permanece independente da cultura, independente da sua classe social, independente das suas convicções. Uma coisa é certa, essa palavra ela é poderosa para trazer mudança na tua vida, para trazer crescimento para a tua vida. E eu não estou falando isso no sentido de uma visão ou um direcionar triunfalista, então tipo assim, vem aqui para Jesus, começa a escutar e teus problemas vão ser resolvidos. Mas uma coisa é certa, você vai sim passar por problemas, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Ele não falou, se você agora for crente, vou falar a linguagem do pessoal para o pessoal entender, tá? Se agora você for crente, você não vai ter mais problema. Não foi isso que o Senhor falou. O Senhor declarou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos direcionou, tem de bom ânimo, confie, acredite, eu estou com vocês todos os dias, até que chegue o fim, E o Senhor nos garante que nós iríamos sim passar por tribulações, mas em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Isso quer dizer o quê? Que em meio a tribulações, em meio às dificuldades, através dos ensinamentos do Senhor Jesus, através do mandamento, não como regra, porque muitas pessoas muitas vezes não se permitem a conhecer ao Senhor porque tem uma visão totalmente distorcida e religiosa que infelizmente muitos líderes passam, que estar na presença do Senhor, que ser um crente, um cristão, um evangélico, é aquela pessoa tipo tida como aqueles fariseus, que eram os religiosos que se achavam melhores que todo mundo, que ditavam as regras, mas que na verdade não viviam a verdade ensinada e ministrada por Deus desde então, porque na época dos judeus, depois veio Jesus e começou a trazer essa verdade. Mas enfim, nós estamos aqui, estamos diante da palavra do Senhor, estamos diante do nosso Senhor e com certeza Ele tem algo preparado para nós hoje. Só para aguçar você, semana passada nós falamos sobre a vingança. E foi todo mundo, tá vindo uma sequência que tá todo mundo falando, ei pastora, palavra dura, mas na verdade a gente tá fazendo sequencial, e como eu expliquei para vocês, não sou eu que escolho, eu simplesmente estou fazendo a leitura, por isso eu te convido também para você pegar sua Bíblia e ir anotando e a gente indo junto. Paz, Erquilino, meu amigo de São Paulo, gente, esse meu amigo temos história, a nossa época de juventude, e eu fiquei muito feliz esse período de pandemia, o Senhor preparou esse encontro. Deus abençoe você e sua família, meu querido, que você possa ser edificado pelo Senhor nessa noite. Sem mais demoras, para a gente não perder tempo, porque hoje a palavra tem bastante coisa para a gente compartilhar.
Hoje eu acordei na madrugada, acho que eram umas 4 horas e vim para cá, busquei o Senhor, enfim, paz, meu querido. E aí eu já fui preparando esse estudo, e eu fiquei tão alimentada, querido. Como Deus é lindo, como é gostoso aprender com a palavra do Senhor, como é bom aprender com os dizeres do Senhor. E hoje não vai ser diferente. Ai, que pena, queridos, o pessoal do Facebook, eu não sei o que está acontecendo, já faz uns dias, não sei se é por causa do meu celular, eu não estou conseguindo ver direito vocês que estão aí. Vocês precisam dar um aceninho para eu poder ver vocês, porque só sobe e eu não vejo, tá? Mas sintam-se bem-vindos. Vamos orar para a gente iniciar. Vamos embora. Senhor nosso Deus, Pai querido, maravilhoso, nosso Mestre, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor Jesus, porque independente de desafios, dificuldades ou bênçãos que tenhamos enfrentado ou passado durante este dia, agora nós estamos neste momento, o qual nós nos debruçamos, o qual nós nos assentamos e declaramos: Senhor Jesus, queremos aprender contigo nessa noite. Muito embora, Pai, talvez seja algo que a gente já escutou, porque a Tua palavra a gente tem lido, a gente tem ministrado, enfim, a gente conhece boa parte dela. Mas nós sabemos, Senhor Jesus, que elas se renovam, que o Senhor pode estar falando conosco novamente, ministrando algo específico, algum direcionado, ou talvez aquilo que a gente tenha esquecido e deixado de cumprir. Por isso, nessa noite nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos instrua, que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento, e que nós possamos vir nos sujeitar ao Teu direcionar nesta noite. Continuamos declarando que somos Teus discípulos e queremos Te honrar, Pai, vivendo da forma qual o Senhor nos direcionou para isso. Por isso, nos capacite, nos instrua, tira toda a arrogância, toda a vaidade, toda a jactância, orgulho de sobre nós, nos sentimentos e mente, para que nós possamos nos sujeitar ao Teu senhorio, ao Teu cuidado, em nome do Senhor Jesus, e possamos viver o melhor de Deus, porque quando nós nos apropriamos da Tua verdade e nos sujeitamos em obediência a Ti, o Senhor garante que nos abençoa. Venha, Senhor Jesus, sente conosco nesta noite e nos instrua, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e queridas. Vamos embora. Sem mais demoras, a gente vai logo introduzir, porque as horas passam muito rápido. A gente também não está no horário fácil, né? A gente está no horário de 22 horas. Talvez, queridos, essa semana tem sido loucura, uma semana de prova para mim. Só Deus sabe hoje como foi. Mas louvado seja o Senhor pelo amor e pelo compromisso que o Senhor tem colocado mesmo da gente estar juntos, tanto nas terças-feiras quanto nas quintas-feiras. Pai, Daizinha, Deus te abençoe, meu amor, da gente estar junto. Então, eu sei que não é fácil, mas para mim também não é, queridos, mas creia, sabe, o Senhor, Ele é galardoador dos que o buscam, né? A palavra do Senhor declara que os céus é conquistado à força. Então se esforce, tenha prazer, coloque uma disciplina de estarmos juntos. É lógico, se você acha que não está sendo edificado, amém, mas eu faço até um desafio, duvido que você não seja, meu filho, edificado através dessas palavras, dessa mensagem, da nossa oração, porque é a palavra do Senhor, então sempre vai nos edificar. Se esforce, o Senhor vai honrar a sua vida, amém? Então, hoje nós estamos no Evangelho de Mateus em continuidade, tá bom? Ai, meu querido, desculpa, pessoal do Facebook, eu não tô conseguindo ver vocês, viu? Se vocês quiserem dar um aceninho aí para ver se eu consigo ver, tem alguma coisa aí acontecendo, mas tudo bem. Então, Mateus, continuidade daquilo, semana passada foi o 5, do versículo 38 ao 42, e hoje nós vamos fazer do versículo 43 ao 48, 5 versículos, e com 5 versículos, coisa pequenininha, né? Tem gente que pensa que uau, precisa fazer uma palavra, um texto grande, e a gente vai ver como com 5 versículos de ensinamentos de Jesus, ou seja, do Sermão da Montanha, o qual o Senhor está ensinando, o qual nós já ouvimos falar essa palavra, nós vamos ser edificados nessa noite para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos lá, a leitura? Inicia assim a leitura, a epígrafe. O título, muito eu vou falar, eita lá vem, fala sobre o amor aos inimigos. Eita, só na leitura dessa introduçãozinha aqui,
Tem gente que já tá com medo, né? Tem gente que já fala, se tivesse controle remoto, fosse na televisão, já ia mudar. Eu vou mudar. Porque, de repente, já está de cara virada para alguém, já tem alguém como, é meu inimigo mesmo e pronto. E o Senhor já inicia falando comigo e contigo algo muito forte, o amor ao inimigo. Ele não inicia aqui falando pra gente o tolerar, o aceitar, o suportar, o estar junto e fazer que não vê. Ele fala o amor ao inimigo. Então, vamos crer, e eu creio que o Senhor tem algo tremendo para tratar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos embora, querido e querida. A gente vai fazer primeiro uma leitura direta e depois a gente vem da forma que eu vejo que é melhor pra gente, que é na forma expositiva, sequencialzinha, tá certo? Vamos lá? Então, 5:43 diz assim: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Louvado seja o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos a Tua palavra, apresentamos esta mensagem e te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, ensina-nos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu quero iniciar falando aqui com vocês algo muito interessante. Sempre fazemos essa introdução, porque eu não sei se você está chegando com a gente aqui primeira vez. Esse é o momento qual o Senhor Jesus ele está ensinando através do que nós chamamos do Sermão da Montanha. Um sermão que estava lá os discípulos ao pé do Senhor Jesus e também uma multidão ali toda escutando. A grande maioria dela, né, era composta de judeus, tá certo? Porque Jesus ainda estava no meio, ele veio para os seus, então ele começa a anunciar o evangelho, o reino do Senhor, os ensinamentos dele, através daqueles que teoricamente tinham um conhecimento da lei, eram tementes ao Senhor, não tementes ao Senhor como uma parte daqueles que chamavam tementes ao Senhor, daqueles que ainda não eram judeus, mas eles eram simpatizantes. Não era assim, mas eu falo propriamente judeus, aqueles que tinham entendimento. É lógico que quando se encontra uma multidão no meio de um descampado ou numa localidade, e ainda mais naquela região, haveria também outros ali, mas primordial, direcionar, e até o direcionar desse livro de Mateus, é para os judeus, tá certo? Então vamos embora. Então ali o Senhor Jesus, o nosso mestre com o qual nós estamos aprendendo hoje, ele inicia declarando, vocês ouviram que foi dito. Isso atesta que eles eram judeus, que eles já tinham entendimento daquilo que o Senhor estava falando, e o Senhor, assim como está fazendo conosco nesta noite, ele estava trazendo à memória algo que eles sabiam. Então a grande maioria de nós hoje, quando vamos estar ouvindo essa passagem, quando ouvimos essa leitura, a gente fala, eu já ouvi, eu já sei sobre ela, tá certo? Então é justamente aí que o Senhor quer falar. Ou talvez você está ouvindo pela primeira vez, pode ser que você seja uma pessoa que ainda não é cristã, ou até se opõe, mas você vai ver como os ensinamentos do nosso mestre Jesus Cristo não é uma religião. É um ensinamento a ser seguido, tá certo? Independente da sua religião. O nosso Senhor Jesus, ele veio para a humanidade. Então você vai ver como ele realmente era o mestre. Amém? Então aqui, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Onde foi isso? Onde foi falado isso? Lá na Torá. E aí uma menção que faz pra gente, lá em Levítico, livro de Levítico, o próprio nome Levítico, né, o livro da lei, né, mais propriamente como de lei, Levíticos,
muito embora toda a Torá, ela tenha a parte mais de lei, né? Mas Levítico tem um livro que fala muito de diversas leis específicas de diversas leis. E nesse livro da lei, muito embora para a gente chega de uma forma diferenciada, porque a Bíblia foi canonizada, tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, enfim, mas para contextualizar um pouquinho melhor, para te dar uma noção melhor. Então, no Antigo Testamento, vamos dizer assim, na Torá, no livro de Levítico, na lei, que os judeus tinham esse entendimento, eles já tinham aprendido isso, que era para eles amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Vamos ver isso daí? Se você está aí com a Bíblia, vai lá para mim, juntamente em Levítico, capítulo 19, o versículo 18, também vou para lá. 19, 18, que foi aonde está escrito, para a gente ver que realmente, como os crentes bereanos, que quando falavam eles iam consultar, tá certo? Levítico 19, 18, diz assim, olha lá. Não procurem vingança, trazendo a menção daquilo que a gente falou semana passada. Então, o próprio Senhor Jesus, queridos, por isso que ele é o mestre, ele era assim, perfeitamente didático, pedagógico, ele sabia a forma de instruir e de ensinar. Ele fazia com que aquilo que ele falava havia um encaixe, havia uma junção e trazia um conhecimento, e não só o conhecimento, mas trazia um fortalecimento da ideia e uma conclusão daquilo que ele vinha ensinando. Era como se fizesse, o que eu sempre falo, como se fosse um quebra-cabecinha que você juntar com aquilo, então por causa daquela passagem tem a ver com essa. E é justamente isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. O 19, 18, por isso que ele fala aqui, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Engraçado que aqui não está dizendo que é para eu odiar o meu inimigo. Mas na Torá e na lei a qual o Senhor está mencionando, ele fala, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Se ele está falando para não buscar vingança nem rancor, o que ele quer dizer com isso? Que aquela pessoa tinha lesado a pessoa que estava ouvindo isso. Ou eu e você, possamos ter sido lesado, possamos ter passado por alguma situação que nos trouxe prejuízo. E quem nos causa prejuízo, a gente vai gostar? Lógico que não. E para muitos, de repente, aquela pessoa que nos lesa, que nos causa prejuízo, que nos prejudica, a gente passa a ter ela, vamos falar na linguagem humana, tá, gente? Na linguagem da sociedade. O que aquela pessoa começa a ser para você? Um inimigo. Porque é alguém que está se querendo o seu mal, é alguém que se impôs contra você, é alguém que está te lesando. E aqui o Senhor Jesus, ele declara que a gente não deve buscar vingança e nem guardar rancor com a pessoa do povo, ou seja, que nos causou algum problema. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Eu sou aquele que estou te direcionando. Não vou entrar na explicação do eu sou, que já vai para o outro dia, porque é algo muito grandioso, mas ele quis trazer ali o domínio. Eu sou. Eu sei o porquê eu estou falando isso para vocês. Eu sei o porquê eu estou direcionando isso para vocês. E lembre-se, vocês como o meu povo, vocês devem seguir o meu direcionamento. Tanto por obediência e reconhecimento que eu sou Deus, como reconhecendo que isso é o melhor para a vida de vocês. Lembre-se, queridos, toda vez eu menciono isso. O Senhor Jesus, quando ele traz uma palavra assim para a gente, não é como se fosse aqueles pais que querem ficar cutucando o filho e dizendo, tá vendo que você é todo errado? Não é nesse sentido. Mas é porque ele conhece a nossa essência. Ele sabe também os ardis do inimigo, como ele age, como nós, mediante a carne, mediante a nossa constituição, nós reagimos por natureza, e essa natureza pecaminosa. Mas ele sabe como nós poderemos vencer, não seguindo esse caminho natural, o qual o inimigo ele está sempre ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E é isso que o Senhor está introduzindo hoje aqui conosco.
Ele já está falando para mim e para você, não guarde rancor, não queira fazer vingança. Não retribua, como nós falamos também da semana passada, o mal com o mal, principalmente daqueles que de alguma forma são ligados a ti, mesmo que você tenha sido prejudicado. Eu quero te convidar também a observar que esse capítulo 19 de Êxodo, a gente tem vários momentos o qual a lei aqui ela está abordando como prioridade o nosso próximo. No versículo, depois se você quiser assistir o vídeo para anotando, vai anotando agora, o 19:9, ele declara: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem sido caídas, deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Preocupação aqui com quem? Com o necessitado e o estrangeiro, o próximo. Aqui era uma pessoa que tinha uma vinha, mas o Senhor estava falando, pense, você pode ser alguém que tem uma situação econômica boa, mas pense no seu próximo. Ame o seu próximo. Não furte, porque eu leso o meu próximo. Não minta, porque eu estou lesando uma outra pessoa. Não engane uns aos outros, para eu não lesar quem? O meu próximo. Percebe isso, queridos? Versículo 13. Não oprimem nem roubem o seu próximo. Não retém até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Ou seja, você como um patrão, você como alguém que o Senhor confiou, né, um estabelecimento, uma empresa, algo ou você como um líder. Aqui o Senhor está dizendo, pense no teu próximo, trate ele de forma correta. Se você tem hoje o dia certo do salário, do pagamento, para que deixar para amanhã, para ficar como se ele estivesse mendigando? Não, todo trabalhador é digno do seu salário. Honre e abençoe o seu próximo. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedras de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Preocupação com o próximo. Não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Que não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. O Senhor finaliza no versículo 19 a parte A dizendo: obedeçam as minhas leis. O Senhor, iniciando aqui pra gente, ele trouxe várias palavras que elas trazem pra gente realmente direcionar aquilo que o Senhor falou, que os céus e terra vão de passar, mas minhas palavras permanecem para sempre, de que nós devemos zelar, que isso continua sendo o mandamento do Senhor. E nessa noite ele fala para nós isso, que nós devemos amar o nosso próximo e não odiar o nosso inimigo, mas amar também. Na continuidade, no versículo 44, ele declara: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Parece muito, né? Mas eu te convido então para você ir no outro evangelho sinóptico, ou seja, similar, tá certo? Que lá em Lucas é o capítulo 27, não, capítulo 6, o versículo 27. Diz assim, olha, na verdade confirmando isso, tá? Só que aqui está falando pra gente orar pelos que nos perseguem e amar os nossos inimigos, e já é algo difícil de parar para pensar. Mas em Lucas, olha o que o Senhor fala em Lucas 6, 27, também falando sobre o amor aos inimigos, mas olha como ele fala: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, faça o bem aos que os odeiam. Fala aí, Dai. É fácil, Daizinha.
a gente fazer o bem, aquela pessoa que a gente sabe que quando olha pra gente parece que tá querendo fulminar, não é isso? Mas é novamente o que diz, o que eu sempre falo, é um segredo espiritual. O Senhor sabe o porquê Ele está falando conosco novamente através da sua palavra e esse direcionar de hoje. Ele sabe o porquê, Ele sabe sim se tem alguém te perseguindo, me perseguindo, caluniando, mas Ele está nos dando um direcionamento porque Ele é Deus. Lembre-se, a palavra do Senhor nos garante que é Deus quem nos justifica. E aqui o Senhor, Ele fala então, amem os seus inimigos, faça o bem aos que os odeiam. Ou seja, queridos, queridos, Deus abençoe, Igreja Batista de Catende, Pastor Álvaro, sua esposa, todos vocês, toda a membresia, a liderança, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Amo vocês também, louvado seja o Senhor. Então aqui, olha queridos, isso nos mostra que a nossa atitude para com as pessoas não pode ser baseada em sentimentos. Não pode ser baseada no sentido que é uma condição, vamos dizer assim, lógica e humana. Não é verdade? Se a gente é bem recebido, o que a gente vai fazer? A gente vai receber bem. Mas se a gente alguém for falar com a gente com cara fechada, a tendência, estou falando lógica e natural, tá, queridos? É a gente receber da mesma forma, retribuir da mesma forma. Mas o nosso mestre lindo, Jesus Cristo, ele declara para mim e para você, não. Façam bem aos que os odeiam. Aleluia. Abençoe os que te amaldiçoam. Já pensou? Alguém tá olhando pra você dizendo, eu quero é que morra mesmo, eu quero que se dá mal. E olha, o que mais tem de gente, de crente, viu? Que adora bater na porta de casa, ou hoje tem o Zap, né, mais fácil, já por causa da pandemia, fica mandando, sabe, pastora, eu fiquei sabendo que tal pessoa falou isso da senhora, mas eu só falo isso porque eu lhe amo. Olha o irmão, em vez de trazer apaziguar, quer lançar fogo. Mas aqui a palavra do Senhor declara que quando eu vi alguém que trouxe uma palavra de maldição, dizendo, é assim, é assado, falando mal, eu vou falar, Senhor, que o Senhor abençoe aquela vida. Que aquela vida, Pai, possa ter um encontro contigo. Que aquela vida seja transformada. Aleluia, queridos. Parece loucura. E outra, isso daqui eu quero deixar bem claro. Muitos querem fazer isso para posar de bonitinho. É que nem esses reality, que as pessoas têm para ganhar o dinheiro, também é muita grana. Eles ficam muitas vezes camuflando quem são, se posando de boas pessoas para conseguir conquistar. Mas não é isso, nós como realmente servos do Senhor, discípulos do Senhor, o nosso enfoque não é esse. É nós temos um entendimento que Deus, nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, Ele sabe o porquê está falando isso para nós. Ele sabe o que representa no mundo espiritual. Ele sabe que quando nós agimos dessa forma, quando nós abençoamos em vez de amaldiçoar, queridos, isso já quer dizer que a gente paralisa, em vez de propagar o que é mal, a gente corta. Pensa, maldição, em vez de continuar maldição, o que é mal, eu trago bem. É como se eu falasse, não, chega aqui, não vai mais não, aleluias, eu dou um basta, eu não sigo nessa corrente. O que tem, né, hoje em dia o pessoal faz tanto esses papinhos, meu Deus, de mandar no Zap, nos grupos, né, passe essa corrente, não deixa... Oh, meu querido, minha querida, lá, meu Deus do céu. Mas enfim, não vou entrar nesse momento falando sobre isso não, mas o que eu quero dizer assim, no sentido de propagar algo. Não propague e pare, não faça isso também como fofoca. Ficou sabendo que amaldiçoou, que falou mal, não fica levando isso em frente não, sabe? Muda. Em vez da maldição, traga a bênção. E aí a gente quebra esse desejo maligno. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Pastora, já é demais, né? E a gente já falou até um pouquinho na semana passada, que alguém já tinha perguntado para mim se isso era literal, que era realmente para fazer. O Senhor sabe por que Ele fala isso. Não é necessário no sentido de, né, ninguém é sadomasoquista, ninguém quer ficar apanhando.
Mas ele quer dizer que muitas vezes, querido, é necessário a gente, engolir. E a gente, por entendimento de um direcionar do Senhor, primeiro em obediência, e entendendo um segredo espiritual no sentido de se anular, de se humilhar, a gente traz a bênção e a vitória, tanto sobre aquela pessoa, porque ela pode vir se arrepender, como sobre as nossas vidas, porque o Senhor entra em nossa defesa. Aleluia! Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Fala sério. Não tem aquela coisinha que a gente tem de precioso, de carinho e tal. Não é fácil, né? Alguém pegar e levar embora e você ainda não cobrar, você não argumentar. Ai, gente, que Deus é esse, Senhor? Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Segredo espiritual para nós. O Senhor traz, são vários, né? Como a gente deveria ficar mastigando, nosso tempo não dá, então eu fico falando um pouco correndo aqui. Mas o Senhor deixou aqui bem claro. Ainda que lhe tratem mal, ainda que me tratem mal, ainda que alguém está tentando lesar, o Senhor fala, trate bem. Não revide com o mal. Da maneira que você quer ser tratado, assim você haja. Então, muito cuidado, querido, quando você estiver numa situação que alguém de repente comece a aumentar a voz com você, e infelizmente muitas vezes, como pessoas em Cristo, ela já quer aumentar ainda mais a voz e fala, epa, peraí, com que essa... Não. Da maneira que você quer que te tratem, com respeito, que assim o faça. Nunca esqueço uma vez, eu estava numa viagem, aconteceu algo muito forte, só não posso expor muito, porque, enfim, eu vou expor outras pessoas. E uma pessoa teve uma atitude muito forte para comigo, e era uma autoridade no momento sobre minha vida. E eu confesso, meninos, gente, meu corpo tremia, sabe quando a carne, aquela luta do espírito contra que tremia, porque eu tava no meu direito, entre aspas, de tipo, opa, que é isso? Mas, meu amado, naquele momento, meu corpo tremendo, bem pessoa, não vou usar o que a pessoa era, porque vai ficar muito triste. Mas eu até vou falar assim, pastora, eu não estou lhe faltando com respeito. Mas meu corpo tremia, sabe? A forma que eu fui abordada, da forma que foi falado, sem motivo. Sabe? Meu corpo, e no meio de um monte de gente. Eu fiz, pastora, eu não lhe estou faltando com respeito. A minha posição, que não foi nada fácil para me controlar naquele momento, sabe o que aconteceu? É como se ali, neutralizasse, não continua a propagação. E ela caiu em si. E aí ela saiu ainda batendo o pé, passou, respirou, voltou. E depois, minha amada, te peço perdão pela forma. Agora imagine se eu tivesse me impôs, ainda mais jogo de ego. Epa, peraí, sabe o que teve? Eu também sou pastor. Imagina, queridos. Segredo espiritual. Que nós possamos aprender, ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor está nos falando. Mas vamos embora. Voltamos para o Mateus, capítulo 5, agora o versículo 44, rapidinho. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Querido, faça um desafio com você. Aquela pessoa que você sabe que vira e mexe fala mal de você, vira e mexe fica criando coisa, vira e mexe fica falando, sabe, com os outros, vira e mexe talvez crie até situação para lhe fazer mal. Comece a orar por ela. Comece a orar por ele. E esse orar não seja assim, Senhor, eu te apresento como Davi falou, aquele incircunciso, aquele cabra sem vergonha que está agindo comigo assim. Não, mas Senhor, eu te apresento aquela pessoa.
Se quebrante mesmo, porque não é fácil quando alguém nos machuca falar mal da gente, né? Chore na presença do Senhor. A palavra do Senhor declara que um coração contrito e quebrantado Ele não vai desprezar. Então chore, se quebrante na presença do Senhor e ore: Senhor, me dói, mas eu lhe peço sobre aquela vida. Senhor, abençoe aquela vida, tira todo o rancor do coração dele, todo o rancor do coração dela. Eu sei que tu és poderoso para transformar essa situação de maneira tal que a gente venha a ser amigos. Oh, glória a Jesus! Para que vocês venham a ser filhos do Pai que está no céu. Paradinha. Olha o que o Senhor quer nos dizer. Queridos, não adianta, com a palavra do Senhor também declara, lá você conhece a verdade: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas. O Senhor fala o quê? Apartai-vos que eu não vos conheço. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse é reconhecido diante do Pai. E é isso que ele está dizendo aqui para mim e para você. Se vocês agirem assim, dessa forma, aí sim vocês venham a ser filhos do Pai, verdadeiramente meus discípulos, verdadeiramente meus representantes, porque eu sou o Pai de vocês e vocês precisam proceder da maneira digna de os filhos, que é sim se humilhando em meio a essa situação. Continuidade, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Queridos, a palavra do Senhor aqui está dizendo, e o próprio Senhor Jesus aqui está querendo dizer para a gente, é que simplesmente não tente justificar, simplesmente obedeça por ser filho. E tem coisas que a gente quer argumentar, mas o Senhor está dizendo aqui: olha, meu filho, talvez você está tentando argumentar, mas eu estou dizendo, você para um pouco também e pensa. O sol, se eu sou Deus, eu sou o Senhor, como ele falou lá para nós em Levítico, aqui ele está falando: eu não permito o sol para ambos, eu não permito que ele respire. Se fosse tão assim, sabe que Deus é poderoso, tiraria o ar de fôlego de vida e exterminaria. Então quem somos nós para dizer o que deve ser feito ou nos posicionarmos em justiça? Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vai ver agora o próximo e a gente vai ver como a gente pode se enganar. Não se esqueça, tem coisas que a gente pensa que é e não é, e tem coisas que a gente pensa que não é e é. Então calma, cuidado por querer se precipitar e trazer julgamento e decisões. Nós não somos Deus. Versículo 46: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Dá uma paradinha. Não sei se vocês sabem, publicanos eram aqueles que eram coletores de impostos. Para muitos tinham, porque era domínio de Roma, então eles tinham que pagar os tributos, os impostos, e o pior ainda, porque o povo judeu estava sujeito à dominação romana. E muitos desses cobradores de impostos eram judeus. Então, para os judeus era como se fosse algo incorreto, era como se aquilo se vendeu. E o pior, que muitos deles realmente se corrompiam. Eles, quando iam cobrar os tributos, os impostos, eles eram os corruptos. Isso não vem de agora não, viu, gente? Vem de tempos. Então, para muitos, esses publicanos, eles eram vistos como malfeitores. E aqui o próprio Senhor Jesus, conhecendo essa cultura do que eles pensavam sobre essa verdade, ele traz que até aqueles que vocês veem como malfeitores, como errados, como aqueles que burlam e são corruptos, até eles agem dessa forma como vocês que se dizem filhos de Deus. Por isso, algo que é interessante a gente mencionar agora, que eu fiquei encantada de manhã, pena que eu tenho que correr para a gente finalizar hoje, o tempinho está se acabando, depois eu te convido para você mastigar um pouquinho melhor isso, assim, com calma. Mas esse livro qual nós estamos lendo hoje é o Evangelho de quem? Mateus. E quem era Mateus? Mateus era um publicano. E o Senhor Jesus chama este publicano. O Senhor Jesus chama este malfeitor. A palavra do Senhor declara, acho que lá em Mateus, deixa eu ver, onde que está? Em Lucas. Ele fala lá sobre esse encontro. Ele vai lá como chama?
na coleteria, né? Onde tinha quando começa a rolar ali, coletava os impostos, e ele chama Mateus. E esse Mateus era esse malfeitor, ele era esse publicano, talvez esse que você possa ver como inimigo hoje. O Senhor pode transformar a situação aí para frente. E quem se transformou esse malfeitor que era um publicano? Um discípulo de Jesus, um chamado, um escolhido por Jesus, que era um inimigo do povo ali de judeu, apesar de ser judeu. Um evangelista, olha aqui, Evangelho de Mateus, muitos os eruditos têm como escrito por ele. E não somente isso, um apóstolo. Ele foi separado entre os 12. Um que era o inimigo, um que era o publicano, um que era um malfeitor, querido. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está falando, ame o seu inimigo. Porque quando você passar a orar por ele, quando você começar a amar, quando amaldiçoar, você abençoar, você sequer imagina o que pode acontecer. Lembre-se desse malfeitor, lembre-se desse inimigo. Se tornou evangelista, discípulo, apóstolo, e esse livro chega até nós. Louvado seja o Senhor por isso. Continuidade, meu querido. Versículo 47. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Palavrinha aplicada de religiosidade. Infelizmente tem que continuam olhando o estereótipo, continuam trazendo julgo sobre as pessoas, dizendo quem é servo do Senhor e quem não é. Quem é você para dizer algo? Quem sou eu para dizer algo? E o pior, que dentro do próprio povo de Deus fica fazendo distinção, tendo como inimigo. Se não é da sua denominação, se não é da mesma forma que você pensa, é capaz de você passar e nem olhar, ou como muitos falam, Pai do Senhor, graça e paz, ou enfim, como você saúdo, nem fazem. Por quê? Porque de repente tem aquela pessoa pela forma dela ou se vestir, ou a forma do próprio liturgia de culto, a forma de louvar, alguma coisa assim, acabam tendo aquela pessoa como inimigo, querido. Misericórdia! Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O Senhor está trazendo para mim e para você nessa noite que nós precisamos ser perfeitos como filhos do Senhor. E aqui Ele está trazendo um direcionar que mostra a perfeição, que é justamente isso: amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, abençoar os que nos maldizem, retribuir o mal com o mal, o bem com o mal, quebrar lá aquilo que eu falei, o segredinho de maldição e bênção. Não pré-julgar ou não determinar, sentenciar aquele que hoje aparentemente é teu inimigo, mas ore por ele, porque o Senhor possa fazer a mudança, e isso verdadeiramente vai nos constituir, vai nos reafirmar como filhos de Deus. Quero ser mais incisiva. Querido, se essa palavra você está ouvindo, e espero em nome do Senhor Jesus que não tenha ninguém direcionado específico qual você tem essa pessoa como teu inimigo e tua inimiga. Mas isso já é um alerta do Senhor que assim devemos proceder. A palavra do Senhor declara que depender de vós, falo muito sobre isso, tem de paz com todos os homens. Mas se você é alguém que você sabe que tem alguém que você o tem como alguém como se fosse o teu inimigo, em nome do Senhor Jesus, mude a tua visão daqui para frente. Pegue tudo que ele fez com você, ou está fazendo, ou está agindo. Eu sei muito bem como é. Eu não estou falando como alguém que não passa por isso. Se vocês imaginassem o que eu passo, as coisas que se levantam, mas eu não coloco essas pessoas como minhas inimigas. Eu entendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades das regiões celestiais. Então eu apresento diante do Senhor. Não me permito, quando eu começo a sentir que meu coração está querendo vir revide, eu clamo ao Senhor, peço misericórdia, perdão e libero perdão. E peço, Senhor, entre para mim nessa situação. Deixe que Deus realize.
Por isso finalizo falando a epígrafe: o amor aos inimigos. Ame o seu inimigo em nome do Senhor Jesus. Queridos, quero te agradecer. É tão rapidinho, passa tão rápido esse momento que a gente está junto. Espero que você possa ser edificado com essas porções da palavra do Senhor, com essas porções de ensinamentos de Jesus. Zele por isso. Não se permita estar aqui com a gente. Louvado seja o Senhor, obrigado por estar com a gente. Mas não permita estar aqui com a gente para estar no sentido de estar avaliando, questionando, vendo se a pastora fala de forma eloquente, vendo o quão agregar ela vai trazer nessa noite. Mas em nome do Senhor Jesus, esteja conosco justamente para você ouvir a palavra, reconhecendo essa palavra é a palavra de Jesus. Eu me sujeito àquilo simples, como eu falo para vocês. Nosso momento de ensinamento é um momento simples da gente compartilhar aquilo que o Mestre tem nos ensinado e tem feito com que a gente compreenda e propague essa verdade, colocando ela em prática. Que Deus abençoe sua vida. Te aguardo domingo, 10 horas da manhã, nós temos o nosso momento de culto presencial aqui na Igreja Presbiteriana Renovada, em Enseada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho, e live, tá certo? E quando não, semana que vem, terça-feira, 22 horas, momento de oração, e quinta-feira, novamente, nosso ensinamento de Jesus, tá certo? O que eu tenho para falar para vocês? Provavelmente, depois que agora eu finalizar a prova, acho que agora para dezembro, a gente talvez faça até uma mudancinha no horário, a gente vai ver com vocês se vocês acham melhor, mas se bem que é até melhor manter mesmo, né? Deus abençoe a sua vida, fique na paz, um ótimo término de noite e coloque em prática. Ame o teu inimigo. Ame aquele que te persegue, porque assim como Mateus era um inimigo para aquele povo, ele se transformou em um apóstolo. A gente não sabe essa pessoa, se você orar por ela, se você mudar o teu pensamento para com ela, ainda que talvez até ela não mude, eu sei que ela pode mudar, mas o Senhor vai te abençoar por isso e você vai ser levantado e apontado até diante do Senhor como filho de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor Jesus Cristo, por este momento. Te pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas com relação a isso. Mas nós queremos, Senhor Jesus, a nos submeter, nos sujeitar e obedecer esse teu direcionar nessa noite. Por isso nos capacita assim. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja uma verdade na tua vida e na minha vida até a volta do Senhor Jesus. E que todos digam amém. Perdure crendo, obedecendo, se sujeitando, sendo discípulo do Senhor. Não para que ninguém veja, não para que ninguém fale, olha como tem conhecimento, mas para que eu e você possamos viver essa verdade. Deus te abençoe. Muito, muito, muito obrigado por ter ficado conosco. Tchau, Vivizinha linda. Te amo, mamãe. Tchau, gente. Paz. Qualquer coisa que precise, como eu sempre falo, entre lá de oração. Entre lá comigo no Messenger, direct, enfim, no Zap, pra gente estar orando pelos outros, amém? Deus abençoe a vida de vocês, fiquem na paz, compartilhem esse vídeo se trouxe bênção. E lembrando também, nosso canal do YouTube, pra.Luciana Regina, todos os dias a gente posta ali algum vídeo e também lá pelo Instagram, tá bom? Fiquem na paz, boa noite, queridos, tchau!